pelo estudo do conceito Rosacruz do Cosmos, você chega à conclusão, quer dizer, ele já explica isso, né? Não precisa nem chegar à conclusão, ele já explica. São milhares e milhares de entidades superiores, hierarquias criadoras, os senhores da mente do pé de Saturno, os arcanjos do pé de Solar, os anjos e outras hierarquias criadoras. Os senhores da chama, da individualidade. Os senhores da chama, os senhores da individualidade, os senhores da forma. Todas essas hierarquias criadoras focalizadas na nossa onda de vida. Começamos como espíritos virginais até a situação atual, porque nenhuma onda de vida chegou até esse ponto que nós chegamos, até o ponto puramente material, entendeu? Então a atenção deles é enorme em cima da gente para ver o resultado, porque isso é como se fosse um laboratório para eles. Então eles têm na nossa onda de vida um apreço maior do mundo. O maior amor de todos os tempos, eles se focalizam em cima da gente, tudo por amor, para a gente chegar a um resultado positivo, a chegar à nossa evolução espiritual, e tudo por amor. Então é certo que a gente não está sozinho, nem a gente está desamparado, não. Eles estão atentos a tudo que a gente faz. É como se fosse uma situação científica, entendeu? Um resultado que eles querem ver o resultado e estão empenhados com todo o amor para a gente chegar a uma certa evolução espiritual. Sim, então nós ficamos aqui, né? O homem pode ter e tem emoções tão fortes quanto as da mulher, mas geralmente ele é capaz de dominá-las sem lágrimas, porque o seu corpo vital negativo não gera quantidade de sangue maior do que aquela que pode controlar com facilidade. Já no caso da mulher, não, porque o corpo vital da mulher é positivo, gera uma quantidade maior de sangue, entendeu? Então você vê a mulher chora com facilidade, né? E tem aquele fluxo periódico também por conta do corpo vital masculino. Corpo vital positivo, que gera uma quantidade maior de sangue. Contrariamente ao que sucede com os veículos superiores da humanidade, certo? Que acontece com o corpo astral, com a mente, certo? Contrariamente ao que sucede com os veículos superiores da humanidade, o corpo vital, salvo em certas circunstâncias, que explicaremos adiante, quando chegarmos ao assunto de iniciação, geralmente não abandona o corpo denso até o momento da morte. Então, as forças químicas do corpo denso, já fora do domínio da vida evolutiva, tratam de restituir a matéria à sua condição primitiva, desintegrando-a e assim tornando-a apta para a formação de outras formas na economia da natureza. A desintegração, portanto, é devida à atividade das forças planetárias no éter químico, que é o éter mais baixo, né? Mais inferior, o éter químico, que cuida da assimilação, da excreção. A contextura do corpo vital pode ser, a grosso modo, comparada com essas molduras de quadros formados por centenas de pequenas peças de madeira que se encaixam e apresentam inumeráveis pontos ao observador. O corpo vital apresenta ao observador milhões de pontos. Esses pontos encaixam-se no interior dos átomos densos e os imbuir de força vital. O problema é todo esse, né? O corpo vital, ele é formado de milhões e milhões de pontinhos, como a gente pode ver olhando para o céu, a gente vê aqueles milhões de pontos luminosos, tá? Então ele se encaixa entre os átomos do corpo denso, interpenetra todo o corpo denso, como ele interpenetra também toda a Terra, entendeu?
fazem-nos vibrar muito mais intensamente que o dos minerais da Terra, ainda não submetidos a essa aceleração e animação. Quando uma pessoa está... A gente já viu essa parte ou não? Quando uma pessoa está se afogando, Já viu. né, ou caindo de uma grande altura, Já. ou se enregela, o corpo vital abandona o corpo denso. Em consequência, os átomos desse tornam-se momentaneamente inertes. Quando a pessoa se reanima ou volta a si, ele reentra no corpo denso, voltando os pontos minúsculos a introduzir-se nos átomos densos. A inércia dos átomos causa neles certa resistência ao reinício da vibração. E essa é a causa da intensa sensação de formigamento que ocorre em tais ocasiões. Essa sensação normalmente não é notada pela mesma razão que temos consciência do parar ou começar a trabalhar de um relógio, mas não atentamos para o seu tic-tac enquanto trabalha. Em certos casos, o corpo vital deixa parcialmente o corpo denso, como, por exemplo, quando a mão adormece, pode ver-se então a mão etérica, ela fica suspensa, né? Ela cai, a mão etérica, porque ela está aqui interpenetrando, né? Todo o braço. Mas se o braço adormecer, o braço etérico, ele cai aqui. Se você tiver uma certa evidência, você vê o outro braço caído aqui, fora do braço denso. O braço etérico, ele cai aqui. Não precisa nem ser evidente, não. Não precisa. Se tiver a visão etérica, você pode ver. A visão etérica depende do nervo óptico, certo? A visão etérica não é visão espiritual. É física, né? Quer dizer, você pode ter uma visão espiritual e não ter a visão etérica. Aí você diz, então quer dizer que ele sendo iniciado já de um certo grau, ele não vê o éter? Lógico que vê. Porque com a clarividência ele vê tudo, entendeu? Ele vê tudo. Agora, não é obrigatório ele ter a visão etérica, não precisa, porque ele com a visão espiritual, ele vê tudo. Vê o éter, vê o astral, vê tudo. Entendeu? Isso é como você está num escuro, completo escuro, aí você acende uma luz. O que você faz? Está num escuro completo. Aí você acende, de repente, acende uma luz. Você automaticamente fecha os olhos. Quer dizer, você deixou a luz para voltar para as trevas. Aí como é que vai corrigir isso? Só com a evolução espiritual. Porque você estava no escuro completo. Quando acendeu a luz, você fecha os olhos por conta da intensidade da luz. Quer dizer, você fechou os olhos, você voltou para a escuridão. Por que você não encarou a luz? Isso aí só vai resolver com a iniciação, com o grau espiritual que você vai encarar a luz. Do contrário, a gente vai ficar sempre nessa questão de querer voltar para as trevas. Entendeu? A força vital do Sol que nos rodeia como um fluido incolor é absorvida pelo corpo vital através da contraparte etérica do baço, pelo baço etérico, né? Que ela absorve, onde passa por uma curiosa transformação de cor. Torna-se então rosa pálido e se espalha pelos nervos, percorrendo todo o corpo denso. Em relação ao sistema nervoso, e a força vital é o mesmo que a eletricidade para o telégrafo. Embora haja fios, aparelhos e telegrafistas, tudo em boa ordem, se não houver eletricidade, será impossível enviar mensagens. No caso, o éter. Se não tiver o éter... Exatamente. Se não tiver o corpo vital, não tiver o éter, essa transmissão da força solar não pode se efetuar. Ela entra pelo baço etérico. Aí, entendeu?
Quer dizer, pelo baço físico também, claro, pelo baço físico. Agora, se você perder o baço físico, o baço etérico fica funcionando. O ego, esse ego aqui que ele se refere, é o tríplice espírito, né? A gente já viu isso aqui, né? O ego, que é o tríplice espírito. O espírito divino, espírito de vida e espírito humano. O ego, o cérebro e o sistema nervoso podem estar aparentemente em perfeita ordem, mas se falta força vital para levar a mensagem do ego através dos nervos dos músculos, o corpo denso permanecerá inerte. É precisamente isto o que sucede quando se paralisa uma parte do corpo denso. O corpo vital adoeceu e a força vital já não pode fluir. Talvez seja esse o caso da menina, né? Ela está sem andar, entendeu? Talvez está faltando justamente essa força vital. Não é isso? Porque você vê que, como ele diz aqui, né? O ego, o cérebro e o sistema nervoso pode estar aparentemente em perfeita ordem, mas se falta força vital para levar a mensagem do ego através dos nervos aos músculos, o corpo denso permanecerá inerte. É precisamente o que sucede quando se paralisa uma parte do corpo denso. O corpo vital adoeceu e a força vital já não pode fluir. Em tais casos, como na maioria das enfermidades, a perturbação está nos veículos invisíveis. O reconhecimento desse fato, consciente ou inconscientemente, dá motivos a que médicos dos mais famosos empreguem a sugestão atuando sobre os veículos superiores como medicação auxiliar. Caso da sugestão. Quanto mais fé e esperança o médico possa incutir no paciente, tanto mais rapidamente poderá desaparecer a doença e dar lugar à perfeita saúde. Foi por isso que o Cristo disse, né, para o paralítico, levanta-te e anda. Quer dizer, foi uma sugestão tão forte, tão positiva, entendeu? Que ele se levantou na hora e foi, saiu, pegou a cama dele e foi embora andando. Durante a saúde, o corpo vital especializa uma superabundância de força vital que, depois de atravessar o corpo denso, irradia-se em linhas retas em todas as direções, desde a sua periferia, como os raios que se irradiam do centro de um círculo. Mas nos casos de doença, o corpo vital atenua-se e então não pode absorver a mesma quantidade de força para continuar alimentando o corpo denso. Então, as linhas do fluido vital que sobressaem do corpo curvam-se e decaem, mostrando a falta de força que se produziu. Em estado saudável, grande força dessas irradiações repele os germes e micróbios inimigos da saúde do corpo denso. Mas na enfermidade, quando a força vital é fraca, essas emanações não conseguem eliminar com a mesma facilidade os germes da doença. É por isso que você, quanto mais animar a pessoa, entendeu? Mais sugestionar a pessoa para ela se tornar mais ativa, tenha mais fé, tenha mais esperança, reaja, que aí ele vai conseguindo uma certa força, aí os raios se levantam, né? Porque eles ficam meio caídos do corpo vital. Aí eles conseguem suspender um pouco, então daí vai, entendeu? Para o restabelecimento dele. Então é isso aqui, né? Os casos de amputação de parte do corpo denso, o éter planetário é o único a acompanhar a parte separada. O corpo vital separado e o corpo denso desintegram-se sincronicamente após a morte. O mesmo acontece com a contraparte etérica do membro amputado e se há desintegrando gradualmente com o membro denso.
Sim, ele vai se desintegrando também, né? À medida que a parte densa vai se desintegrando, o éter também vai. Mas nesse ínterim, o ser humano ainda conserva o membro etérico. Daí a sua asserção de que pode sentir os seus dedos odores nos mesmos. Existe também uma conexão entre o membro sepultado e a sua contraparte etérica, independentemente da distância. Sabe-se o caso de um ser humano que sentiu ainda uma dor aguda, algo assim como se tivessem cravado um prego em sua perna amputada. A dor persistiu até que, exumada a perna, verificou-se que efetivamente nela tinha sido cravado um prego no momento do encaixotamento para enterrá-la. Removido o prego, a dor cessou instantaneamente. Nas mesmas circunstâncias estão as pessoas que continuam a sofrer dor no membro amputado, mesmo que decorridos 2 ou 3 anos após a operação. Depois desse tempo, a dor cessa. Isto é devido à permanência da enfermidade na parte etérica, não amputada. Mas logo que a parte amputada se desintegra, o membro etérico também se desintegra e a dor desaparece. Tendo observado as relações dos 4 reinos com a região etérica do mundo físico, estudemos agora a sua relação com o mundo do desejo, que é o mundo astral. Tanto os minerais quanto as plantas carecem de corpo de desejo separado. Claro, o mineral só tem o corpo denso, né? A planta tem o corpo denso e o corpo vital, só. O animal é que tem, além disso, tem o corpo astral, né? O corpo desejo. Tanto os minerais quanto as plantas carecem do corpo de desejo separado. Eles têm o corpo de desejo do planeta, que envolve tudo, né? Do planeta. Estão compenetrados unicamente pelo corpo de desejos planetário, ou seja, pelo mundo do desejo, que é o mundo astral. Não possuindo veículo separado, são incapazes de sentir, de desejar, de se emocionar, faculdades estas que pertencem ao mundo do desejo. A pedra nada sente quando é quebrada, mas seria errôneo deduzir-se que não há qualquer sentimento relacionado com tal ato. Esta é a opinião do materialista e da massa incompreensiva. O cientista ocultista sabe que não há ato algum, grande ou pequeno, que não seja sentido através do universo. Embora por falta de um corpo astral individual, a pedra não possa sentir. O espírito da terra sente, porque é o seu corpo de desejos que compenetra a pedra. Se o ser humano corta o dedo, esse não sente dor simplesmente por não ter corpo de desejo separado. Mas o ser humano sente, porque o seu corpo de desejos compenetra o dedo. Se uma planta é arrancada pela raiz, o espírito da terra sente de modo equivalente ao ser humano a quem arranquem um cabelo. A terra é um corpo vivo e sensível. Todas as formas sem corpo de desejo separado, por meio do qual o espírito pode sentir, estão inclusas no corpo de desejo da terra, e esse corpo de desejos possui sensibilidade. É lógico, né? O planeta é o corpo de um grande espírito planetário. Com chakras e tudo. Tudo, tem tudo, a Terra tem tudo, entendeu? Tem o corpo denso, corpo vital, corpo astral, mental. Quebrar uma pedra ou cortar uma flor causa prazer à terra, ao passo que arrancar uma planta pela raiz causa sofrimento. A razão disto será esclarecida na última parte dessa obra, pois nesse ponto qualquer explicação seria incompreensível
para a maioria dos leitores. O mundo do desejo planetário pulsa através do corpo denso e vital do animal e do ser humano, da mesma maneira que compenetra o mineral e a planta. Mas, além disso, o animal e o ser humano possuem corpos de desejos separados que os capacitam a sentir desejos, emoções e paixões. Contudo, existe uma diferença entre eles. O corpo de desejos, que é o corpo astral, né? O corpo astral do animal é inteiramente formado por matéria da região mais densa do mundo do desejo, certo? O corpo astral do animal é totalmente formado de material da região inferior do astral. Não tem material superior, não tem, certo? Apesar de que alguns animais já estão sentindo essa diferença, que é o caso do cachorro, entendeu? O mundo do desejo planetário pulsa através do corpo denso e vital do animal e do ser humano, da mesma maneira que compenetra o mineral e a planta. Mas, além disso, o animal e o ser humano possuem corpos de desejos separados que os capacitam a sentir desejos, emoções e paixões. Contudo, existe uma diferença entre eles. O corpo de desejos do animal é inteiramente formado por matéria das regiões mais densas do mundo astral, enquanto que a do ser humano, mesmo nas raças mais inferiores, um pouco da matéria das regiões superiores entra em sua composição. Os sentidos dos animais e das raças humanas inferiores focalizam-se quase inteiramente na satisfação dos desejos e paixões mais inferiores, cuja expressão se encontra na matéria das regiões inferiores do mundo astral. Por isso, e para que possam ter emoções mais elevadas, educá-las e dirigi-las para objetivos superiores, necessitam da matéria correspondente em seu corpo de desejos. À medida que o ser humano progride na escola da vida, suas experiências ensinam-no e seus desejos se tornam melhores e mais puros. Dessa forma, gradativamente, a matéria do corpo de desejos passa por uma correspondente modificação. A matéria mais pura e brilhante das regiões superiores do mundo do desejo substitui as cores sombrias da parte inferior. O corpo de desejos aumenta de tamanho, de modo que o de um santo torna-se verdadeiramente algo glorioso a ser observado, de transparência luminosa e de uma pureza de cores incomparável, impossível de descrever. Só vendo é possível apreciá-lo. Atualmente, na composição do corpo de desejos da grande maioria dos seres humanos, entra a matéria das regiões superiores e inferiores. Ninguém é tão mau que não tenha algo de bom. Isto é a expressão da matéria das regiões superiores que encontramos em seu corpo de desejos. Por outro lado, são muito poucos que são tão bons que não empreguem alguma matéria da região inferior. Do mesmo modo que o corpo vital e o corpo de desejos planetários interpenetram a matéria densa da Terra, como vimos no exemplo da esponja, da areia e da água, assim também o corpo vital e o corpo de desejos interpenetram o corpo denso da planta, do animal e do ser humano. Mas durante a vida do corpo de desejo do ser humano, não tem a mesma forma que o corpo denso e vital. Somente após a morte ele assume esta forma. Durante a vida tem simplesmente a aparência de um ovoide luminoso que nas horas de vigília envolve completamente o corpo denso, assim como no ovo a clara envolve a gema. Exatamente. Quer dizer, durante a vida, o corpo astral ele fica como um ovoide, certo? Em torno, interpenetra todo o corpo denso e fica como aquele ovoide, certo? Umas 16 polegadas em torno do corpo denso.
Agora, após a morte, esse corpo de desejos toma a forma do corpo 10. Certo? Ele deixa a forma ovoide e fica... Tá na hora, né? Então vamos. A forma do corpo 10. Aí você vê toda essa ajuda, isso tudo ajuda que nós recebemos dos seres invisíveis, das hierarquias criadoras que nós recebemos através de tudo do planeta, do corpo astral do planeta e de outras hierarquias criadoras. A ajuda que a gente recebe para a gente acertar na vida, entendeu? Para a gente chegar a não perder a sua evolução. Porque, logicamente, com essa ajuda que a gente recebe dos seres superiores, ninguém vai se perder. Mesmo que se fique atrasado, mas depois ele recupera, entendeu? Porque é muito amor envolvido em tudo isso, de todas essas hierarquias criadoras. Então vamos, concentração, né? Estabeleça uma ligação permanente com a corrente espiritual da fraternidade. Ofereço ao nosso ideal coletivo a minha vontade sincera e o meu desejo de irmão. Que todos os nossos irmãos recebam da nossa corrente o apoio, a firmeza e a confiança de que necessitam. Que todos fortifiquem a sua vontade para vencer o egoísmo, as fraquezas e a superstição.
que todos se tornem dignos que todos se tornem dignos do entendimento espiritual do entendimento espiritual e da paz permanente. e da paz permanente. Que a nossa corrente coletiva Que a nossa corrente coletiva afaste de nosso meio afaste de nosso meio as más intenções as más intenções e transforme os corações. e transforme os corações. Que tenhamos sempre Que tenhamos sempre todos os meios necessários todos os meios necessários para a manutenção para a manutenção e desenvolvimento da fraternidade. e desenvolvimento da fraternidade. Quem tiver algum nome pode dizer. Creuza Maria da Silva Alves. Helena Bensadon. Priscila Bensadon de Araújo. Ângela Maria Oliveira. Débora Freitas Gurgel. Bia. Joí. Lúcia Maria Santos de Araújo. Érico. George Santos de Araújo. Gilson Santos de Araújo. Cristina Freitas. Daniela Tavares. Gilmar Santos de Araújo. Infinito Espírito do Bem, Infinito Espírito do Bem, oceano de energia e de vida, oceano de energia e vida, em que vivemos, em que vivemos, nos movemos nos movemos e temos a nossa existência. e temos a nossa existência. Permita que sintamos vivamente Permita que sintamos vivamente a tua ação poderosa a tua ação poderosa através do nosso ser, através do nosso ser, dos nossos órgãos, dos nossos órgãos, do nosso sangue, do nosso sangue, dos nossos músculos, dos nossos músculos, de todo o nosso organismo. de todo o nosso organismo. Desenvolve em nós Desenvolve em nós a consciência da tua realidade, a consciência da tua realidade, como um grande oceano de energia, como um grande oceano de energia, de saúde e de harmonia, de saúde e de harmonia, que nos rodeia e interpenetra todos, que nos rodeia e interpenetra todos, e de onde aurimos constantemente e de onde abrimos constantemente a vida e a inteligência, a vida e a inteligência, todo o poder de que dispomos. todo o poder de que dispomos, Como centros de consciência, como centro de consciência, nesse oceano de energia e de saúde, nesse oceano de energia e de saúde, abrimos a nossa mente, abrimos a nossa mente, a tua divina influência, a tua divina influência, para que sejam eliminadas para que sejam eliminadas e afastadas de nós e afastadas de nós as vibrações dissolventes, as vibrações dissolventes, desarmoniosas e inferiores. desarmoniosas e inferiores. Desenvolve, eterno Espírito, Desenvolve eterno Espírito, a nossa mente espiritual, a nossa mente espiritual, por meio da qual nós te conhecemos. por meio da qual nós te conhecemos. Aumenta a nossa firmeza, Aumenta a nossa firmeza,
a confiança e a estabilidade, a confiança e a estabilidade, para que possamos agir sempre bem, para que possamos agir sempre bem, afastando de nossa mente afastando de nossa mente os pensamentos de medo, os pensamentos de medo, de fraqueza e de desânimo. de fraqueza e de desânimo. Flui a energia divina Flui energia divina, com tua força curadora, com tua força curadora, através dos nossos corpos, através dos nossos corpos, de todos os nossos órgãos, de todos os nossos órgãos, enchendo de vida e de forças, enchendo de vida e força, de saúde e de harmonia. de saúde e harmonia. Assim seja. Assim seja. No princípio era o Verbo, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. e a vida era a luz dos homens, E a luz resplandece nas trevas, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. cujo nome era João. Este veio para testemunho, Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. para que todos crescem por Ele. Não era ele a luz, Não era Ele a luz, mas para que testificasse da luz. mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê o mundo. que ilumina todo homem que vê o mundo. Estava no mundo, Estava no o mundo, mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. cheio de graça e de verdade.
a esposa de Serderson está com problema sério de sangue. Ah, é? Ângela Maria Oliveira. Ela mora aqui perto, né? Nunca mais ele apareceu assim, né? Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, Livra-nos do mal, pois a ti pertence o poder, pois a ti pertence o poder, a justiça a justiça e a misericórdia para sempre. e a misericórdia para sempre. Que as rosas floresçam sobre a vossa cruz. E também sobre a vossa.